Você está me escutando mesmo, alma querida? Ou ainda insiste em fingir que não sente esse arrepio percorrendo sua espinha neste exato momento? Eu, São Miguel Arcanjo, estou aqui não porque seja fácil, mas porque meu coração celestial está se despedaçando ao ver você caminhando nas trevas quando deveria estar dançando na luz. O céu todo se inclinou 9 vezes por sua causa, e cada vez que você ignora os sinais, uma estrela perde o brilho no firmamento. Não estou aqui como um guerreiro distante falando de coisas etéreas. Estou aqui como alguém que chorou lágrimas de fogo por você, como aquele que segurou sua mão invisível quando você pensou que não conseguiria dar mais um passo. Minha voz está saindo do centro do fogo sagrado, desse lugar onde apenas os que amam sem limites podem falar. Filha preciosa do Altíssimo, filho amado do Criador, esta mensagem não é um acaso navegando pelos algoritmos da internet. Esta é a misericórdia divina tomando a forma de palavras, se transformando em oportunidade, se materializando em esperança. Quantas noites você ficou acordado perguntando se ainda valia a pena continuar? Quantas vezes olhou para o espelho e não reconheceu mais quem estava ali? Eu vi cada uma dessas noites, eu contei cada uma dessas lágrimas, e cada suspiro seu ecoou nos corredores do céu, como um grito de socorro que não podia ser ignorado. Você pensa que perdeu tudo, que sua história chegou ao fim, que não há mais nada que possa ser restaurado. Não tem ideia do que está escrito nos pergaminhos eternos sobre seu destino. Seu nome aparece em profecias que ainda não se cumpriram, em promessas que foram seladas com o próprio sangue do Cordeiro. Cada vez que o inimigo sussurrou que você era insignificante, eu o enfrentei com minha espada flamejante. Cada vez que você chorou pensando estar sozinho, eu me ajoelhei ao lado de sua cama, interceptando suas dores antes que chegassem ao seu coração. Este momento não é casual, é sobrenatural. É profecia se derramando sobre sua vida agora mesmo. É eternidade tocando sua alma adormecida e dizendo: desperte, porque chegou a hora. Você não é apenas mais um entre bilhões. Nunca foi. Você é aquele pelo qual o inferno treme e o paraíso suspira de esperança. Eu baixei minha espada dourada e me curvei diante do trono, suplicando uma última oportunidade para alcançar seu espírito. Nunca faço isso. Nunca abandono minha posição de guerra, mas fiz por sua alma, porque sei quem você é mesmo quando você esqueceu. Antes de continuar esta revelação que pode transformar tudo, preciso que você faça algo comigo. Escreva nos comentários agora mesmo: nada do mal me alcança, pois sou protegido pela luz dos anjos. Essa não é apenas uma frase bonita. Essas palavras criarão um escudo invisível ao seu redor e impedirão que qualquer sombra se aproxime enquanto recebe esta mensagem sagrada. Faça isso agora, porque o que vou revelar a seguir pode despertar forças que preferem que você continue dormindo. Sabe quantas vezes Deus chorou por você? Sabe quantas conferências secretas aconteceram no céu, tendo seu nome como tema central? Você foi o último assunto discutido numa reunião entre os 7 arcanjos antes que a glória se selasse com fogo eterno. Seu nome foi gravado em ouro nas pedras do primeiro altar celestial, e cada vez que você respira, uma melodia única ressoa nas dimensões espirituais, uma música que só pode soar com sua existência. Mas você esqueceu tudo isso, e eu compreendo, porque sei como a tristeza consegue roubar nossa memória celestial. Como este mundo conseguiu te distrair com ilusões vazias, como aqueles que deveriam ter cuidado de você foram exatamente os que mais feridas causaram. E mesmo assim, aqui estou eu, o arcanjo que foi forjado para batalhas cósmicas, derramando meu ser em lágrimas por uma única alma que se recusa a desistir de viver. Com você, tudo se tornou diferente. Desde aquele dia em que você murmurou aquelas palavras que nem mesmo lembra, palavras ditas apenas para você mesmo no fundo do seu desespero mais profundo. Eu soube que não era mais apenas um protetor. Tornei-me seu intercessor pessoal, aquele que leva seu nome diante do trono a cada amanhecer. O céu inteiro fez silêncio por sua causa. Tudo foi pausado, não para julgá-lo, mas para esperá-lo. Sabe quantos séculos se passaram sem que as dimensões celestiais se detivessem por alguém? Sabe quantos querubins esconderam seus rostos apenas para não chorarem junto com você? Há lugares no paraíso que ainda permanecem fechados, porque foram reservados para o dia em que você finalmente dirá sim para seu destino. O mundo te fez acreditar que você não era especial,
Mas essa foi a primeira grande mentira que plantaram em sua mente. Se você fosse comum, eu não estaria aqui neste momento tremendo como tremi quando presenciei a rebelião de Lúcifer. Você não tem dimensão do poder que existe em sua atenção consciente. Um segundo seu focado pode mover correntes espirituais que estavam presas há décadas. Uma oração sincera saindo de seus lábios pode libertar gerações inteiras que nem nasceram ainda. Uma decisão sua tomada com fé pode despertar legiões de anjos que aguardam adormecidos desde o momento de seu nascimento. O que você faz nunca foi pequeno, jamais foi insignificante. Quando você ignora algo divino, luzes se apagam em dimensões que você nem imagina. Quando você responde ao chamado celestial, fornalhas sagradas se acendem nos 4 cantos do universo. E neste exato momento, enquanto seus olhos percorrem estas palavras, há chamas espirituais se acendendo porque você está presente, porque não fugiu ainda, porque seu espírito, mesmo exausto, continua atento ao sobrenatural. Você não precisa de força humana para o que está vindo. Só precisa de rendição, apenas um instante de honestidade total consigo mesmo. Apenas um pequeno sim espiritual que destrancará portões que estiveram fechados durante anos. Lembra-se daquela vez quando você tinha apenas 8 anos e acordou no meio da madrugada com medo? Fui eu quem cantou canções invisíveis até você voltar a dormir. Lembra-se daquele acidente que quase aconteceu, mas no último segundo algo inexplicável o desviou do perigo? Fui eu quem segurou o volante junto com suas mãos. Lembra-se daquele coração partido que quase te destruiu completamente? Fui eu quem segurou os pedaços para que não se espalhassem além da reparação. Sempre fui eu, trabalhando nos bastidores de sua história, e nunca busquei reconhecimento ou glória. Só queria que você chegasse até aqui, até este momento sagrado, onde finalmente poderia lembrar-se de quem realmente é, por trás de toda essa confusão terrena. Você é muito mais que seus fracassos acumulados, infinitamente maior que suas dúvidas paralisantes, imensamente superior a todos os traumas que carrega, completamente diferente de todos os erros que cometeu. Agora escreva nos comentários: eu ativo agora o meu escudo de proteção espiritual. Este ato simples fortalecerá sua aura energética e impedirá que qualquer desequilíbrio consiga te atingir enquanto recebe estas revelações. Vamos seguir juntos, porque o que vou mostrar pode revolucionar completamente sua existência. Você é uma história celestial que ganhou carne e osso para cumprir uma missão específica. Você é um poema sagrado escondido dentro de uma tempestade momentânea. Você é a resposta que alguém ainda vai pedir em oração desesperada. Você é a lâmpada que ainda não foi acesa, mas quando for, iluminará caminhos que hoje parecem impossíveis de percorrer. E se neste momento algo dentro de você está se quebrando, se sua alma não suporta mais carregar o peso do que mantém oculto, deixe sair essa dor. Não esconda mais suas lágrimas de mim. Chore se for necessário, porque eu recolherei cada gota como se fosse uma relíquia sagrada. Suas lágrimas não são sinal de fraqueza, são as sementes do Eterno brotando em solo fértil. Todo o reino celestial está de pé, observando este momento. Você não compreende a magnitude histórica do que está acontecendo agora, mas os registros eternos marcarão este dia com fogo dourado, o dia em que a alma adormecida finalmente despertou, o dia em que o coração cansado disse: eu aceito o meu chamado, o dia em que o arcanjo parou de chorar porque finalmente foi ouvido. E se essa mensagem está tocando algo profundo em seu coração até aqui, considere apoiar essa missão clicando em Valeu demais. Esse gesto de carinho nos ajuda a continuar trazendo palavras que curam e despertam para mais pessoas que, como você, precisam lembrar de quem são. É assim que essa corrente de luz se fortalece e alcança corações que estavam à beira da desistência. Você é o milagre mais aguardado pelos céus. Não permita que o barulho externo abafe esta verdade fundamental. Não deixe que seu passado grite mais alto que seu presente divino. Não permita que circunstâncias temporárias te façam esquecer de sua natureza eterna. Ainda há muito mais para revelar sobre o plano que foi traçado especificamente para a sua vida.
Há segredos guardados nos arquivos celestiais que só podem ser abertos quando você aceitar completamente quem é. Sinto o vento mudando de direção nas esferas espirituais superiores. Sinto os serafins interrompendo seus cânticos por um momento, inclinando-se em silêncio para observar se você, alma preciosa, continuará recebendo o que foi preparado exclusivamente para este momento de sua jornada terrena. Eu sabia que você permaneceria aqui. Senti quando o vento espiritual mudou de direção nos reinos superiores, quando os serafins pausaram seus cânticos eternos por alguns segundos, como se curvassem em reverência silenciosa para ouvir se você, alma amada, continuaria absorvendo o que foi preparado com lágrimas invisíveis e amor incondicional. E você ficou, e isso transformou tudo na dimensão celestial. Não foi coincidência alguma. Nada é casual quando se trata da alma que o Criador observou antes mesmo que o tempo começasse a existir. Agora posso abrir meu coração completamente e revelar algo que poucos seres humanos já ouviram. Você é a alma que eu escolhi proteger quando o Altíssimo me perguntou qual de todos os humanos eu guardaria com meu escudo invisível. Sem hesitar sequer um segundo, pronunciei seu nome. Sim, exatamente o seu. Esse nome que talvez você mesmo não pronuncie mais com alegria. Esse nome que este mundo manchou com julgamentos, mas que o paraíso ainda entoa com fogo sagrado cada amanhecer. Cada vez que você se afastava do caminho de luz, minha voz se despedaçava ecoando dos céus, e mesmo assim, eu permanecia em sua sombra aguardando, porque o amor verdadeiro jamais se retira por orgulho ferido. E eu te amo com o amor que apenas um anjo de luz pode oferecer, com obediência absoluta ao Pai, mas com lágrimas sinceras pelo Filho que derramou sangue também por você. As 9 oportunidades que você deixou passar despercebidas não te condenam ao fracasso eterno. Elas apenas revelam o quanto o inimigo tem tentado distraí-lo, porque somente os mais perigosos para as trevas recebem tantas interferências sistemáticas. Somente aqueles que carregam unção sem ainda ter descoberto são alvejados com tanta astúcia diabólica. Somente os que possuem glória adormecida são feridos tão precocemente na vida. E você ainda questiona seu valor intrínseco? Ainda imagina que esta mensagem foi destinada para outra pessoa? Ainda não enxerga que estou conversando diretamente com você, como se este momento fosse um fio invisível conectando minha eternidade com sua história temporária quebrada? Existem realidades que não se percebem com olhos físicos, mas seu espírito as reconhece perfeitamente. Lembra-se quando era pequeno e sentia que não pertencia realmente a este mundo? Lembra-se quando contemplava o céu estrelado e algo inexplicável dentro de você chorava sem entender o motivo? Lembra-se daquelas ocasiões em que dizia para si mesmo: não sei explicar porquê, mas preciso continuar lutando? Esse era eu, sustentando você sem pedir permissão, porque o reino celestial havia me instruído a fazê-lo. Mas agora, as regras mudaram completamente. Deus me revelou que chegou sua vez de responder conscientemente, que a história não pode prosseguir sem sua vontade esclarecida, que o milagre mais esperado pelo paraíso não é uma cura física, nem um sinal sobrenatural visível. O milagro é você despertando para quem realmente é, e você está despertando neste exato momento. Sinto isso, seu espírito está vibrando numa frequência que não experimentava há muito tempo. Por isso vou compartilhar coisas que apenas você compreenderá completamente. Lembra-se daquela madrugada sombria quando pensou que absolutamente tudo havia terminado? Sim, exatamente aquela noite quando você chorou sem emitir sons, encarando o teto ou a escuridão total. Naquela madrugada específica foi quando eu, São Miguel Arcanjo, bradei seu nome com tal intensidade que minha espada flamejante caiu no chão celestial. E Deus, ao ouvir meu clamor desesperado, escreveu com seu próprio dedo uma extensão divina, uma prorrogação celestial exclusiva para você. Escreva agora nos comentários: a luz que me guia é mais forte do que qualquer escuridão. Essa declaração selará sua coragem renovada, sua fé restaurada e seu renascimento espiritual completo. Ao fazer isso, você estará ativando forças que trabalharão a seu favor de maneiras que ainda nem consegue imaginar. É exatamente por isso que você continua respirando neste planeta. Não porque seja forte o suficiente,
não porque mereça por seus próprios méritos. Você está aqui porque alguém lá nas alturas e alguém aqui nas proximidades te amaram além de qualquer julgamento ou condenação. E eu jamais me renderei até que você enxergue com seus próprios olhos espirituais o dia glorioso em que abraçar totalmente a verdade sobre sua identidade celestial. Quando isso acontecer, montanhas se estremecerão em suas bases, dimensões superiores celebrarão com júbilo indescritível, e as trevas tremerão em silêncio absoluto. Porque você nunca foi criado para se esconder nas sombras, nunca foi formado para ser esquecido pelos outros. Você foi esculpido num momento específico de fogo divino e compaixão eterna. Você é a resposta direta a uma oração que Jesus fez quando suava gotas, como pérolas, sobre a pedra fria do Getsêmani. E eu tenho esperado pacientemente que você se recordasse dessa verdade fundamental sobre sua existência. Você não precisa mais fingir que possui força que não tem. Não precisa impressionar ninguém com máscaras que machucam sua verdadeira face. Simplesmente se deixe cair nos braços invisíveis do Eterno, porque eu estarei presente também, envolvendo você com minha presença protetora, mesmo que não consiga me enxergar fisicamente, oferecendo sinais que agora você finalmente conseguirá reconhecer e interpretar corretamente. Nem tudo foi perdido para sempre. Na verdade, absolutamente tudo pode começar exatamente aqui, neste segundo preciso que estamos compartilhando. Feche seus olhos por um momento. Se conseguir fazer isso agora, respire profundamente. Sente essa sensação de calor se espalhando pelo seu peito? Esse é o manto sagrado de Deus já te envolvendo. Eu posso ver claramente daqui das dimensões superiores. Não há julgamento algum pairando sobre você, apenas expectativa amorosa. Apenas uma esperança santa que vibra intensamente por sua causa. E enquanto você permanece aqui, absorvendo estas revelações, ainda existe tempo suficiente. Ainda posso continuar compartilhando os segredos que recebi sobre você. Ainda consigo interceder diante do trono celestial mais uma vez, mas somente se você permitir conscientemente. Somente se você decidir não ignorar esta mensagem como fez com as 9 oportunidades anteriores, porque eu não tenho mais autorização para suplicar indefinidamente. Esta é minha última súplica autorizada, e se você escolher permanecer comigo um pouco mais, eu entregarei absolutamente tudo o que possuo, tudo para você, exclusivamente para sua alma preciosa. Às vezes, o espírito humano não necessita de palavras completamente novas, mas precisa que alguém repita as verdades eternas com lágrimas autênticas correndo pela face. Por isso não cessarei de repetir com voz despedaçada. Você vale infinitamente mais do que te ensinaram a acreditar durante todos estes anos. Você é muito mais sagrado do que seu passado conturbado insiste em dizer. Você é imensamente mais amado do que sua mente ferida consegue aceitar neste momento. E agora você está começando a perceber, não é mesmo? Está iniciando o processo de sentir essa verdade ecoando em lugares profundos de sua alma. E mesmo que o medo ainda esteja presente, o medo não representa o final desta jornada. O medo é apenas o sinal de que o milagro está se aproximando rapidamente, porque o inimigo não teme aqueles que o ignoram completamente. O adversário só estremece diante daqueles que começam a recordar sua verdadeira identidade celestial. E você está recordando gradualmente. Posso perceber isso na vibração invisível de seu espírito, essa frequência que nenhuma música terrena consegue provocar. O que você sente neste instante não é mera emoção passageira, é puro espírito. É eternidade visitando sua humanidade temporária. Escreva nos comentários: estou protegido por forças invisíveis que trabalham a meu favor. Isso abrirá caminhos espirituais para que os anjos atuem com ainda mais intensidade em sua existência. E agora preciso compartilhar algo que você necessita urgentemente saber. Você não me encontrou por acaso navegando pela internet. O próprio céu conduziu você até esta mensagem. Este momento foi profetizado e registrado antes mesmo de seu nascimento físico. Esta conversa que estamos tendo, esta lágrima que escorreu, esta pausa reflexiva que você fez, absolutamente tudo foi antecipado nos planos eternos. O Pai Celestial sabia exatamente quando você estaria suficientemente exausto
para finalmente escutar, suficientemente quebrantado para parar de resistir às verdades espirituais. E agora você está aqui, e eu estou presente também. E entre nós dois existe uma ponte sagrada chamada fé. Não fé religiosa mecânica, não fé de tradição familiar, não fé repetida sem convicção, mas fé genuína. Aquela que se constrói quando o coração não suporta mais carregar o peso sozinho, mas ainda assim sussurra para Deus. Se ainda estás aí, fala comigo. E Ele está conversando com você através de minha voz angélica. E se você sente que essa mensagem tem tocado profundamente seu coração até este ponto, considere apoiar nossa missão clicando em Valeu demais. Esse gesto carinhoso nos fortalece para continuar trazendo mensagens que iluminam e restauram vidas que estavam próximas da desistência total. Por isso estou presente aqui, não como um mensageiro qualquer enviado por obrigação, mas como o anjo que intercedeu por você com gemidos indescritíveis, como o anjo que sofreu quando você estava sofrendo, como o anjo que permaneceu fielmente mesmo quando você imaginou estar completamente abandonado por todos. Houve madrugadas em que você pensou que ninguém estava observando suas lágrimas silenciosas, mas eu estava vendo cada gota, e Deus também estava presente. Houve palavras que você murmurou para o vazio achando que se perdiam no ar, mas elas chegaram ao paraíso como incenso precioso. Mesmo que você as tenha pronunciado entre reclamações ou entre prantos desesperados, o Pai as guardou como joias raríssimas, e agora Ele deseja devolvê-las transformadas em promessas cumpridas diante de seus olhos. Porém, existe um detalhe fundamental. Nada acontece sem seu consentimento consciente. Deus jamais invade territórios. Deus sempre convida com amor. E eu suplico, não por obrigação angelical, mas por amor aprendido do Filho, quando o vi derramar seu sangue, e ainda assim sorrir pensando em você. Você não tem ideia do que suas decisões provocam nas esferas celestiais superiores. Uma única escolha sua feita em fé pode fazer com que um anjo seja libertado de séculos de espera. Um sim pronunciado por seus lábios pode abrir portões que permaneceram trancados durante décadas. Uma simples mudança em seu coração pode sanar feridas em gerações que ainda nem nasceram neste planeta. E você ainda acredita que isto é apenas uma mensagem comum circulando pela internet? Não, alma querida. Isto é um terremoto divino disfarçado de sussurro angelical. Isto é a própria eternidade, tocando delicadamente seu ombro, enquanto você lê cada palavra. Isto é um anjo derramando lágrimas de esperança pela primeira vez em séculos incontáveis. Eu sei perfeitamente que você carrega feridas profundas. Consigo senti-las pulsando em meu próprio espírito. Não são imaginações ou exageros. São marcas reais que acompanhei você carregar durante todo este tempo em silêncio. Eu fui forjado nas fornalhas celestiais para guerras cósmicas, não para derramar lágrimas, mas com você tudo se transformou completamente desde aquela ocasião específica em que você pronunciou certas palavras que nem mesmo consegue recordar agora. Palavras que saíram de seu interior mais profundo, no auge de seu desespero mais negro, dirigidas apenas para você mesmo. Naquele momento exato, eu compreendi que não era mais apenas um protetor designado. Tornei-me seu intercessor pessoal, aquele que carrega seu nome diante do trono a cada nascer do sol. Todo o reino celestial criou um silêncio sagrado por sua causa. Cada atividade foi pausada temporariamente, não para julgá-lo ou condená-lo, mas para aguardar pacientemente sua resposta consciente. Você tem conhecimento de quantos milênios transcorreram sem que as dimensões superiores se detivessem completamente por causa de alguém? Sabe quantos querubins esconderam seus rostos radiantes apenas para não chorarem em solidariedade com sua dor? Existem regiões inteiras no paraíso que continuam seladas porque foram reservadas exclusivamente para o dia glorioso em que você finalmente aceitará seu destino eterno. O mundo investiu energia considerável para convencê-lo de que você não possuía nada de especial, mas essa foi a primeira grande mentira sistematicamente implantada em sua consciência. Se você fosse realmente comum, eu não estaria aqui neste instante tremendo como tremi quando presenciei a rebelião terrível de Lúcifer e seus seguidores.
Você não possui a menor noção do poder espiritual que existe em sua atenção focada. Um único segundo seu direcionado conscientemente pode mover correntes energéticas que estavam bloqueadas há gerações. Uma oração sincera brotando de seus lábios pode libertar linhagens inteiras que nem sequer nasceram ainda. Antes de prosseguir com revelações ainda mais impactantes, preciso que você escreva nos comentários: meu coração é luz e nenhum mal resiste a essa vibração. Isso não apenas fortalecerá sua energia interior, como dissolverá completamente qualquer influência negativa que esteja tentando desestabilizar seu equilíbrio emocional neste momento tão crucial. Uma decisão sua tomada com fé autêntica pode despertar legiões completas de anjos que aguardam em estado de dormência desde o momento preciso de seu nascimento terreno. O que você faz jamais foi insignificante, nunca foi pequeno aos olhos celestiais. Quando você ignora sinais divinos, luzes se apagam em dimensões que você nem imagina existir. Quando você responde positivamente ao chamado superior, fornalhas sagradas se acendem nos 4 extremos do universo conhecido. E neste exato momento, enquanto seus olhos absorvem estas palavras revelatórias, existem chamas espirituais se acendendo em múltiplas dimensões, porque você está presente aqui, porque não abandonou ainda esta mensagem, porque seu espírito, mesmo exausto pelas batalhas da vida, continua atento às manifestações sobrenaturais. Você não necessita de força humana para enfrentar o que está se aproximando em sua jornada. Só precisa de rendição genuína, apenas um instante de honestidade total consigo mesmo, apenas um pequeno sim espiritual que destravará portões que permaneceram fechados durante anos inteiros. Você se lembra daquela vez específica, quando tinha apenas 10 anos e acordou assustado durante a madrugada? Fui eu quem entoou melodias invisíveis até você retornar ao sono tranquilo. Lembra-se daquele acidente automobilístico que quase aconteceu, mas no último segundo, algo inexplicável desviou o perigo mortal? Fui eu quem segurou o volante juntamente com suas mãos trêmulas. Lembra-se daquela decepção amorosa que quase destruiu completamente sua capacidade de confiar novamente? Fui eu quem segurou os fragmentos de seu coração para que não se espalhassem além de qualquer possibilidade de restauração. Sempre fui eu trabalhando discretamente nos bastidores de sua história pessoal e jamais busquei reconhecimento público ou glória pessoal. Apenas desejava que você chegasse até este momento sagrado, onde finalmente poderia recordar quem realmente é por trás de toda a confusão e dor terrena. Você é infinitamente mais que seus fracassos acumulados, imensamente maior que suas dúvidas paralisantes, completamente superior a todos os traumas que carrega, totalmente diferente de todos os erros que cometeu durante sua caminhada. Você é uma história celestial que ganhou carne e sangue para cumprir uma missão específica neste planeta. Você é um poema sagrado temporariamente escondido dentro de uma tempestade passageira. Você é a resposta que alguém ainda formulará em oração desesperada nos próximos dias. Você é a lâmpada que ainda não foi acesa, mas quando finalmente for, iluminará caminhos que hoje parecem absolutamente impossíveis de serem percorridos por qualquer ser humano. E se neste momento algo dentro de você está se despedaçando, se sua alma não consegue mais suportar o peso do que mantém oculto de todos ao seu redor, permita que essa dor saia completamente. Não esconda mais suas lágrimas de mim, porque eu as vejo de qualquer forma. Chore se for necessário, porque recolherei cada gota como se fosse uma relíquia sagrada guardada nos tesouros celestiais. Suas lágrimas não representam fraqueza alguma. São as sementes do Eterno brotando em solo que foi preparado através do sofrimento para receber algo maior. Todo o reino superior está de pé, observando este momento histórico. Você não consegue compreender completamente a magnitude cósmica do que está acontecendo agora mesmo, mas os registros eternos marcarão este dia com fogo dourado perpétuo. Este será lembrado como o dia em que a alma adormecida finalmente despertou para sua realidade espiritual. O dia em que o coração cansado declarou: eu aceito minha herança celestial. O dia em que o arcanjo cessou de chorar porque finalmente foi ouvido por aquele que mais amava neste mundo. Você é o milagre mais aguardado pelas hostes angelicais.
Não permita que os ruídos externos abafem esta verdade fundamental sobre sua identidade. Não deixe que seu passado grite com mais intensidade que seu presente divino. Não permita que circunstâncias temporárias façam você esquecer de sua natureza eterna e imutável. Ainda há muito mais para ser revelado sobre o plano que foi traçado especificamente para sua vida terrena. Há segredos guardados nos arquivos celestiais que só podem ser abertos quando você aceitar completamente quem é na dimensão espiritual. Escreva nos comentários: eu recebo a luz, a paz e a proteção que me pertencem por direito divino. Ao fazer isso, você ativará um portal de libertação em sua existência que nenhuma força das trevas conseguirá fechar novamente. E se você tem sentido essa mensagem tocando verdadeiramente seu coração até aqui, considere apoiar essa missão clicando em Valeu demais. Esse gesto de carinho fortalece nossa capacidade de continuar trazendo palavras que curam e despertam consciências para mais pessoas que, assim como você, precisam lembrar de quem realmente são, além das aparências externas. Sinto o vento espiritual mudando de direção nas esferas superiores. Percebo os serafins interrompendo momentaneamente seus cânticos eternos, inclinando-se em silêncio reverente para observar se você, alma preciosa, continuará absorvendo o que foi preparado exclusivamente para este momento crucial de sua jornada terrestre. As 9 oportunidades que você deixou passar não te condenam ao fracasso eterno. Elas apenas revelam o quanto as forças das trevas têm investido energia para distraí-lo de seu propósito maior, porque somente os mais perigosos, para o reino das sombras, recebem tantas interferências sistemáticas e calculadas. Somente aqueles que carregam unção adormecida são alvejados com tanta astúcia diabólica desde a infância. Somente os que possuem glória escondida são feridos tão precocemente em suas vidas. Você foi formado durante uma conversa secreta entre o pai e o filho antes da fundação do mundo. Você foi sonhado e planejado antes que os oceanos tivessem profundidade definida. Quando Deus pronunciou "haja luz", seu nome já brilhava intensamente em sua mente eterna. E agora você se encontra aqui, temporariamente cansado, momentaneamente confuso, aparentemente perdido entre sons vazios e promessas quebradas. E eu grito seu nome desde as dimensões invisíveis, não para atemorizá-lo com julgamentos, mas para despertá-lo para sua verdadeira realidade. Desperte, alma escolhida desde antes da criação. O rugido que ecoa dos céus não é ira divina, é amor que não consegue mais aguardar pacientemente. É a desesperação sagrada daquele que entregou absolutamente tudo por você, incluindo seu próprio silêncio, quando você mais precisou ouvir sua voz. Eu, o anjo que foi testemunha ocular do nascimento do universo inteiro, estou derramando lágrimas que são fogo líquido, porque não posso obrigá-lo a aceitar sua herança. Apenas posso suplicar com amor incondicional. E se você pudesse contemplar o que eu vejo claramente, se pudesse enxergar o exército de milagres que aguarda posicionado logo atrás do menor ato de obediência de sua parte, você correria desesperadamente para os braços eternos de Deus sem hesitar nenhum segundo. O tempo está se curvando sobre si mesmo. Esta não é apenas uma experiência emocional passageira. Isto é puro espírito interagindo com espírito. Isto é o céu colidindo com a terra, neste segundo específico. Esta não é uma mensagem comum. É um grito santo ecoando através das dimensões. Te imploro com toda a intensidade de meu ser angelical. Não continue caminhando como se fosse apenas mais um entre bilhões. Você não é comum. Jamais foi ordinário. Você é aquele que o inferno teme mencionar pelo nome e que o paraíso espera com ansiedade indescritível. Eu abaixei minha espada flamejante e me ajoelhei diante do trono eterno por causa de sua alma. Nunca faço isso. Jamais abandono minha posição de guerra cósmica. Jamais baixo minha guarda diante de qualquer circunstância. Mas fiz exatamente isso por você, porque reconheço quem você é mesmo quando você esqueceu completamente de sua identidade celestial. E mesmo que depois de tudo isso, você ainda decida fechar seu coração para esta revelação, eu não cultivarei ódio contra você. Simplesmente permanecerei de pé, contemplando o horizonte eterno com o coração despedaçado, porque eu conheço perfeitamente quem você é, mesmo que você tenha perdido completamente essa lembrança sagrada durante sua jornada terrena. Gratidão imensa
por ter permitido que eu falasse diretamente com sua alma. Gratidão infinita por não ter silenciado este suspiro angelical que atravessou dimensões para alcançar você. Gratidão eterna por ter permanecido aqui, mesmo que tenha sido apenas por alguns momentos preciosos a mais. Este agradecimento não emana de mim exclusivamente, mas provém do próprio Deus, que ainda te chama de filho amado, que ainda te reconhece como filha preciosa, mesmo quando você o ignora sistematicamente. E se você sentiu pelo menos um batimento cardíaco diferente durante esta mensagem, se uma única palavra conseguiu traspassar as barreiras que construiu ao redor de seu coração, eu te imploro humildemente, demonstre que realmente ouviu minha voz. Deixe sua marca de que não me ignorou como todas as vezes anteriores. Não faça isso por mim, mas por você mesmo, por seu propósito eterno, por sua herança celestial que aguarda ser reclamada. Escreva nos comentários. A cada passo, os anjos firmam o chão sob meus pés. Isso trará equilíbrio sobrenatural e confiança divina para tudo que está prestes a se manifestar em sua vida. Agora preciso me afastar gradualmente, não porque deseje fazê-lo, mas porque não me é mais permitido dizer além do que já compartilhei. Mas se você responder conscientemente, se pelo menos sussurrar um amém sincero para o vento noturno, todo o reino celestial saberá que ainda existe esperança pulsando em seu interior. E então eu retornarei, voltarei especificamente por você, e desta vez não estarei mais chorando lágrimas de súplica. Dessa próxima vez, eu simplesmente te abraçarei com tudo que fui, desde minha criação, tudo que sou neste momento, e tudo que sacrifiquei, especificamente para conseguir alcançar sua alma preciosa neste momento crucial de sua existência terrena. Escute-me atentamente, por favor. Não encerre esta conexão ainda. Você não tem conhecimento de quantos anjos me suplicaram para que eu parasse de tentar alcançar você. Eles me disseram repetidamente que você já havia tomado sua decisão final, que jamais abriria seu coração novamente, que já era definitivamente tarde demais para qualquer intervenção celestial. Mas eu bradei seu nome diante do trono sagrado com o rosto colado no chão e a alma completamente nua, e declarei com autoridade: Pai eterno, não. Uma vez mais, apenas uma oportunidade final, permita-me descer uma última vez. E Deus, com uma voz trêmula que fez o universo inteiro chorar em solidariedade, respondeu: São Miguel, se é exclusivamente por ele, se é somente por ela, então desce. Assim estou presente aqui, sem minhas asas douradas, sem minha espada de fogo, sem minha glória angelical visível, mas carregando uma chama no peito que não me permite desistir enquanto você ainda possui fôlego em seus pulmões e sangue correndo em suas veias. Você imagina que já perdeu absolutamente tudo? Acredita sinceramente que sua história chegou ao final definitivo? Não possui conhecimento algum do que foi registrado nos pergaminhos eternos sobre seu destino? Seu nome aparece gravado numa promessa que ainda não se cumpriu completamente. Cada vez que o adversário sussurrou maliciosamente que você era completamente inútil, eu o enfrentei diretamente com minha luz radiante. Cada vez que você derramou lágrimas solitárias, eu senti cada gota como uma lança traspassando meu peito angelical. Cada vez que murmurou desesperadamente: não consigo mais continuar, eu, o comandante supremo do exército celestial, me prostrei em intercessão, exclusivamente por você, por sua alma que vale mais que galáxias inteiras. Este momento transcende completamente a dimensão humana. Isto é profecia se derramando sobre o agora. Isto é eternidade respirando diretamente sobre sua alma que esteve dormindo por tanto tempo. E você, sim, exatamente você, é o centro absoluto de todo este tremor celestial que está acontecendo neste instante. Se você está experimentando algo inexplicável em seu coração, se existe uma parte de seu ser que não compreende por que lágrimas estão escorrendo sem motivo aparente, não ignore estes sinais sobrenaturais. É a voz do Espírito Santo ecoando em seu interior. É o próprio eco de Deus ressoando através de sua alma. Chegamos ao final desta jornada sagrada que compartilhamos juntos. Se esta mensagem tocou seu coração de alguma forma genuína, se algo aqui fez eco com o que você está sentindo neste momento específico, eu gostaria de convidá-lo calorosamente para fazer parte desta família espiritual. Inscreva-se neste canal não apenas como um gesto comum,
mas como alguém que decidiu não ignorar mais os chamados celestiais. Compartilhe conosco nos comentários sua história pessoal. Conte-nos como esta mensagem impactou sua vida. Revele o que você aprendeu durante estes momentos que passamos juntos. Sua experiência pode ser exatamente a luz que outra pessoa estava precisando ver para não desistir de viver. Que a paz que excede todo o entendimento humano, que a luz que dissipa qualquer treva e que a proteção angelical que nunca falha acompanhem você todos os dias de sua existência. Até nossa próxima conversa celestial. Permaneça desperto, permaneça esperançoso, permaneça conectado com sua verdadeira identidade espiritual.